Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você conseguir alcançar certas revelações, para você conseguir alcançar crescimento espiritual, para você conseguir alcançar certos entendimentos, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Não tem jeito. E a intimidade vem através do conhecimento da palavra, da vida de oração e da santidade. A intimidade vem daí. Vida de oração, palavra, santidade, palavra, vida de oração, vai te levar a ter uma intimidade profunda com Deus. O apóstolo Paulo, ele alcançou uma profundidade de intimidade com Deus, assim, algo avassalador. Um homem que diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha só, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que isso, gente? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade, primeiro do judeu, depois do grego, do gentil, enfim. Homem que alcançou entendimentos a ponto de colocar a sua vida no entendimento que alcançou pela palavra. Ele não andava por vista, ele andava no nível de conhecimento, de intimidade com Deus tão profunda, que ele não chegava para as pessoas para se lamentar, ou chegava para as pessoas para contar de coisas que ele passou. E ele passou naufrágios, ele passou calúnia no meio dos irmãos, ele passou fome, passou frio, calor, sede, não dormia, passava noites acordado. Mas quando ele encontrava um povo, chegava em alguma cidade, ele abria a boca e falava da maravilhosa graça da salvação que é em Cristo Jesus. Nível de intimidade que esse homem alcançou, e o tamanho da coroa que ele deve ter lá na glória. Não dá para descrever o tamanho da coroa, a gloriosa coroa, as pedras que tem na coroa que esse homem vai receber naquele grande dia. Não dá para descrever. Intimidades profundas com Deus. Aí ele chega ao ponto de dizer: porque eu estou certo. Olha só, firmeza de espírito. Firmeza de espírito só tem quem tem intimidade com Deus, quem tem maturidade espiritual. Coisa raríssima de você ver num crente nos dias de hoje. Maturidade espiritual. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Quanto mais ter. Nível profundo, porque estou certo de que nem a morte, não é que me contaram e eu agora estou certo. Eu estou certo. Olha só, por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou, pelo que ele ouviu de Deus, pelas experiências que ele teve, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida. Ele vai numa dimensão de uma profundidade chamada eternidade. Olha só, nem a morte, nem a vida. Que coisa tremenda. Existe a morte, e a morte é eterna, claro, e a vida é eterna. Olha só. E nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha só, ele continua de uma dimensão espiritual, de um contexto assim tão profundo. Quando um homem consegue falar alguma coisa de anjos, se o próprio Espírito não revelar a respeito deles? Os anjos são santos, ministros a serviço de Deus, obediência plena, caráter tremendo, decidiram estar com Cristo em toda a eternidade, depois daquela rebelião que Lúcifer teve lá na glória, aquela rebelião de Lúcifer, que arrastou com a sua cauda, Apocalipse fala, a terça parte das estrelas do céu, simbolizando aí o dragão vermelho, ou seja,
traição, a cauda, traição, vermelho, a guerra, arrastou, ou seja, conseguiu persuadir com a sua ideia, com a sua cauda, terça parte das estrelas do céu. Olha só, os que disseram sim para Deus, disseram com convicção de certeza, na camada da eternidade, onde as coisas não se podem voltar atrás. Então olha onde Paulo está mexendo para dessa declaração. Olha que Paulo não está imitando ninguém, nem repetindo o que ele tinha ouvido de um dos profetas lá atrás. Ele está dando uma declaração pela intimidade da vida dele com Deus. É isso que Deus quer nos últimos dias, que saiam declarações pela tua intimidade de vida com Ele, não repetir os que os outros estão falando aí por fora. Aí ele fala, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Olha, não tem jeito de você ser separado do amor de Deus. Nem o teu pecado te separa do amor de Deus. Ele te separa da comunhão, mas ele não te separa do amor. Porque nós éramos pecadores, perdidos lá fora, no mundo, quando o Senhor Jesus nos amou. Então o pecado te separa da comunhão, mas não separa do amor. Aí Paulo, olha, estou certo. Ele dá essa declaração, eu estou certo disso. Por isso que esse homem suportou as cadeias que suportou as calúnias que suportou as pancadas que suportou a fome que suportou, os naufrágios, suportou pancadas, suportou humilhações, ele foi caluniado, suportou cadeias. Esse homem suportou cada coisa terrível, que uma gotinha disso já bastava para qualquer crente que se acha forte nos dias de hoje se desviar, e se desviar terrivelmente. Aí tu encontra ainda alguns cegos e imbecis nos dias de hoje que dizem assim, a minha vida é igual a de Paulo. Incrível. Um homem que abriu mão de ter uma família, um homem que abriu mão de ter mulher, de ter filhos, ele abriu mão, ele escolheu abrir mão disso para que nada o atrapalhasse na sua obra apostólica, missionária, de pregar o Evangelho de Cristo, de fundar a igreja em cidades, edificar o povo, partir para outro lugar. E sempre que eu falo isso, eu penso na tecnologia da época, se é que se pode falar assim, e na tecnologia de hoje. Hoje o camarada de avião sai de um lugar, às vezes dependendo do lugar, tem minutos ou em horas, já está num outro país, ou de repente em minutos está numa outra cidade. Naqueles dias eles tinham que ir ou de navio, e quando não desse para de navio, nem a cavalo, tinham que ir andando mesmo, tinham que ir a pé. E aí levava pelo caminho chuva, sol escaldante, frio, passava às vezes fome, mas chegava lá porque era amor às almas a qual Deus tinha enviado. Então um homem desse, com uma estrutura espiritual dessa, com uma estrutura de discernimento de espírito, ele dá essa declaração aqui não por emoção, olha, eu estou certo. Tremendo. Estou certo. Ele tinha essa convicção com ele, que nada nos separaria do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele estava certo, mas uma certeza que ela salta ao meu espírito na hora que eu estou lendo essa passagem, que uma coisa é você dizer que está certo pelo que te contaram, outra coisa é você dizer que está certa pelo que tu viveu ou está vivendo. É as certezas do que tu vive que vai fazer com que a tua vida espiritual cresça, não a certeza do que te contam, porque muitas das vezes o que te contam é mentira, e você está apoiando a tua vida em cima de coisas mentirosas. Como foi dito de manhã aí sobre a fé, fé o quê? Fé fingida, testemunhos fingidos, testemunhos falsos, e às vezes é ali que tu está colocando a tua vida. Então hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para te dizer, você precisa ter uma estrutura de alicerce, de intimidade, experiências pessoais com Deus. Precisa ter esse alicerce arraigado no teu espírito. Você precisa em oração colocar diante de Deus, se você quer crescer na graça e no conhecimento, Senhor Jesus, me dá experiências íntimas contigo. Mostra a mim aquilo que o Senhor não mostrou para ninguém.
me leva a passar e contemplar situações a qual ninguém antes viu, porque é aí que vão brotar certezas e declarações dentro do teu espírito que você não vai ver ninguém antes tendo, e muito difícil você vai encontrar alguém depois tendo semelhante a que você teve. Quem diz como Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Quem diz isso? Se o que os homens mais querem no dia de hoje é salvar a sua vida, o que as pessoas mais querem no dia de hoje é se preocupar com o dia de amanhã. O dia nem terminou, já estão preocupados com o dia de amanhã, que o próprio Jesus falou que traria os seus próprios cuidados. As pessoas vivem em pânico. O governo massacrando a população, arrancando a pele da população, roubando o trabalhador, massacrando o trabalhador, e a preocupação da cabeça das pessoas estão voltadas para tudo que é lugar. Imagina Elias, hein? Que não tinha emprego. Imagina Jeremias, qual é o trabalho dele? Imagina Pedro, que largou a pesca para servir a Jesus, deixou tudo para seguir a Jesus. O que foi desses homens? De fome eles não morreram, de frio eles não morreram, de doenças eles não morreram. Eles permaneceram de pé até aquele grande dia que o Senhor os tirou da terra para entrar nas mansões celestiais pelas portas. Olha só que coisa tremenda. Então hoje você precisa sair daqui com essa certeza de você colocar em oração, que Deus te dê experiências com Ele para te fazer crescer. O crescimento espiritual ele só vem através do conhecimento da palavra, de uma vida íntima de oração e de um proceder em andar em santidade. Não adianta, não adianta. Deus te dá a chance de ter alcance a esses elementos para que você cresça, mas não vai te dar um crescimento espiritual sem que antes tu passe por eles. Que crescimento espiritual se tu não conhece Bíblia? Que crescimento espiritual se tu não tem vida de oração? Que crescimento espiritual se tu vive de uma maneira profana como os ímpios lá fora? Como é que tu vai crescer espiritual se as coisas que alimentam o espírito não estão fazendo parte do teu dia a dia e da tua vida? Então o crescimento espiritual ele acontece para quem busca as coisas do alto, para quem busca, como Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí sim, as demais coisas, como o crescimento espiritual, o Senhor vai te acrescentar e vai te dar uma vida de vitória. Então Paulo deu essa declaração aqui, como Jó deu declaração, como Jeremias deu declarações, Isaías, Ezequiel, Sofonias, Obadias, Abacuque, Amós, e Pedro, João, Tiago e tantos outros, Timóteos, deram declarações profundas depois de desenvolver uma vida de experiência com Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais novidades o Espírito Santo te revela. Quer crescer? Quer alcançar? Quer contemplar? Quer subir degraus e ter a tua visão dia a dia mudada? Enxergar longe o que ninguém está enxergando, nem mesmo estando perto? Busca o crescimento espiritual, porque está certo de que o amor de Deus, Paulo contemplou e viu essa experiência. Por isso hoje tu pode abrir a boca e dizer: realmente, o amor de Deus é algo incomparável, incalculável, inimaginável. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo vem: olha, eu estou certo, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, que tu também esteja certa das tuas experiências com Deus e caminhe na fé que alcançou, e aí tu vai ter uma vida de vitória. Que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.